Digamos que você tenha que dar um conselho a alguém que está passando assim por um período de adversidade muito grande. Desses que a pessoa não sabe como responder. Desses períodos de adversidade que a pessoa não sabe nem que caminho tomar na vida. Digamos que você mesmo talvez esteja passando por isso. Desses desafios que a gente perde até o norte, não sabe o que fazer. São muito grandes os desafios. Hoje em dia tem à nossa disposição todo tipo de conselho, seja através da literatura, de outras pessoas. A gente pode ser encorajado, a gente pode receber uma palavra de consolo, a gente pode receber assim qualquer tipo de palavra de ânimo. No entanto, a gente tem que ser animado a fazer algo. A gente tem que ser consolado para que a gente encontre forças para ser direcionado para fazer alguma coisa. A gente tem que ser encorajado para a gente se erguer e encontrar forças para solucionar o nosso problema. Só que a gente, quando não sabe que rumo tomar, que direção, o que se deve fazer, às vezes a gente não sabe nem dimensionar exatamente o tamanho do nosso problema, a gente simplesmente se desespera. E a gente parece que, a essa altura do campeonato, qualquer lado é caminho, qualquer consolo, qualquer conselho, qualquer coisa vale. O povo de Israel estava diante de um desses desafios gigantes. O povo de Israel tinha que atravessar o Jordão, num lugar que não dava val, que não tinha passagem. Num tempo em que o rio Jordão, ele transbordava pelas ribanceiras. A gente assistiu às chuvas dessa semana e soube do leito do Capibaribe enchendo. Era mais ou menos um período assim que o povo de Israel estava. Período em que o rio Jordão, ele transbordava. E o povo estava diante desse rio. E o povo tinha que atravessar o rio. E não só atravessar o rio, mas conquistar a terra prometida. Diante de uma série de povos que eram muito melhor armados. Que dispunham da terra assim como um refúgio. Que tinham fortalezas, que tinham verdadeiras cidades que podiam servir como refúgio. E o povo de Israel era somente um povo nômade que estava saindo de um deserto em direção a isso que seria a concretização do plano de Deus, mas que agora se afigurava, surgia como sendo esse desafio intransponível para o povo. Que conselho a gente podia dar a esse povo? Que conselho a gente pode dar ao nosso próprio coração ou a algum amigo que de repente esteja atravessando uma situação semelhante ou análoga a essa? A Bíblia tem um conselho, meus queridos irmãos, que deve estar no coração de cada um de nós. E é sobre esse conselho que a gente vai conversar nessa manhã de forma muito breve e objetiva. Está lá no livro de Josué, no capítulo 3. Eu quero te convidar a nessa manhã pensar que a santidade, ela nos prepara para os grandes desafios da vida. Josué capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo. Mas eu vou pedir aos irmãos que, com bastante atenção e carinho, acompanhem a leitura, porque aqui e ali eu vou pedir à igreja que participe comigo da leitura, bem forte, bem bonito. Livro de Josué, capítulo 3, a gente vai ler o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir,
visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo, por favor leia comigo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel, por favor, leia comigo, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. E nessa salvação, ele nos liberta do pecado e das consequências do pecado. E de tudo isso que compete à história da nossa vida, passado, presente, futuro. Do passado, a gente se livra, meus irmãos, de toda a culpa do pecado. Deus, ele não nos mais condena, nós não sofremos mais as penalidades do pecado. No presente, a gente experimenta a libertação do domínio do pecado em nós. A gente pode agora reagir de forma adequada aos desafios da vida. A gente pode reagir de forma adequada às tentações, negando essas tentações, abolindo essas tentações da vida da gente. E quer um momento da vida da gente que a gente é profundamente tentado, é diante dessas grandes tribulações que a gente atravessa. Cada um de nós, no presente momento, quando atravessa essas grandes aflições, somos tentados a resolver de uma forma que não é a forma de Deus. Só que salvação de Deus tem a ver com isso, com libertar você e a mim, que é povo de Deus, do domínio do pecado, e tem a ver também com o nosso futuro. Tem a ver que a presença do pecado no futuro vai ser somente uma lembrança, uma memória, mas não vai ser mais uma realidade na vida da gente, de modo que todos os indícios da salvação pertencem a gente agora, mas a sua plenitude será vivida no nosso futuro. Mas por enquanto a gente percebe que Deus fez essa salvação, promoveu essa salvação no meio do povo de Israel e no nosso meio também. Somos salvos em Cristo. E por que Ele faz isso? Simplesmente pela manifestação do caráter dEle. E a gente vê isso tão expresso no nosso texto, nesse texto que a gente leu, quando é feita a menção à arca da aliança do nosso Deus. Essa arca que simboliza a presença de Deus no meio do povo. Aliança que significa um concerto, um contrato, um acordo que Deus faz com o povo. E esse acordo, ele é indissolúvel. E Deus disse assim, eu vou à sua frente. Eu, na minha arca, nesse símbolo, digo para você que eu tenho algo com você que não passa, não está sujeito às circunstâncias. Pelo contrário, se faz presente em meio a elas.
Pelo contrário, eu manifesto o meu caráter gracioso, porque se Deus promoveu aliança com o povo, não foi porque aquele povo merecia, assim como nós não merecemos, é pela graça dele, não é pela meritocracia que rege as relações humanas, mas é pela graça de Deus somente. Deus se coloca no meio do povo, manifestando o caráter dele. Entenda isso, o caráter do nosso Deus é de carinho, de amor e de fidelidade para com você e para comigo. Deus é o nosso Salvador. É o Salvador de Israel. A aliança, ela significa que agora a parte que nos cabe nesse acordo é a gente se sujeitar, ser subordinado a Deus, porque esse Deus, Ele mostrou ao povo de Israel no deserto, assim como mostra a cada um de nós, que a comunhão com Ele é o caminho para a vida, que a comunhão com Ele é a única forma que a gente tem nesse mundo de verdadeiramente nos sentirmos vivos e termos força interior para que a gente supere obstáculos e desafios na vida da gente. No final das contas, essa aliança mostra um Deus que suporta as afrontas, que arca com todos os ônus dos desafios da vida da gente, e às vezes das nossas reações negativas diante desses desafios, mas que persevera e mantém firme a sua palavra. Eu vou no meio de vós e farei maravilhas no meio de vós. Portanto, santificai-vos. Santificai-vos é a palavra do nosso Deus para vencer desafios. E por que isso é tão importante, meus irmãos? Porque a segunda coisa que a gente tem que falar, depois de ressaltar esse fato de que nós somos esse espelho de Israel e de que esse Jordão são os desafios de Deus para a vida da gente, é que a santificação é que nos permite dissolver ou eliminar essas distorções e esses enganos no nosso coração que acontecem lá dentro da gente, no meio dos desafios. Porque esses desafios, eles turvam a nossa mente muitas vezes. Eles podem distorcer os nossos pensamentos. As tensões, as preocupações, elas tendem a fazer a gente supervalorizar, inchar os problemas, ou por outro lado, achar que a gente resolve alguma coisa. A gente nota no meio desses desafios que nós somos pessoas imperfeitas. Cada um de nós, todos nós, salvos sim diante de Deus, mas ainda imperfeitos. A gente percebe no meio desses desafios que a gente não é forte, mas a gente é fraco. A gente, assim, ainda está em estado de convalescência em termos espirituais. A gente está sendo cuidado por Deus, mas isso não significa que a gente está totalmente sarado, perfeito e são. Só que você já notou que muitas vezes, cada um de nós, somos levados a crer como verdadeiras crianças, que está doente, mas não sente muitos efeitos da doença, e pula, corre, e a mãe está atrás dizendo, calma, devagar, não é assim, você ainda está dodói, e a gente acha que está bom já, porque a gente não está sentindo ainda, só que a gente força até o nosso limite, e quando chega no nosso limite, aí verdadeiramente a gente sucumbe. A gente desarma em desespero, tensão, pressão, e a gente se agonia e quer ficar bom logo. E Deus está dizendo assim, as coisas vão acontecer do jeito que eu disser, na forma que eu disser, tenha calma. Quando a gente está diante dessas tensões, dessas pressões, dessas frustrações, a gente percebe a monta da nossa fraqueza. E a gente tem uma dificuldade imensa hoje em dia. Isso por conta de umas mentalidades reinantes no nosso meio, de que a resposta está dentro da gente, de que o ser humano é muito forte, de que existem muitos recursos que a gente consegue. E a gente tem que encarar a realidade prática das coisas, que diante de determinadas coisas, simplesmente a gente não sabe.
E às vezes são coisas extremamente elementares, mas ainda assim nós somos enganados. E é preciso a gente se perguntar agora, em termos bem práticos, o que é que essa santidade de Deus faz no nosso coração, para que a gente encontre uma alternativa, soluções aos desafios, às tribulações na vida da gente. O que é que essa santidade promove dentro da gente? Para que a gente entenda isso tudo. Cada um de nós, meus irmãos, está propenso no meio das tribulações a tomar decisões, a cometer atos que nos prejudicam. E a gente faz isso por conta de uma série de enganos que podem permear a vida e o coração de cada um de nós. E isso está totalmente relacionado à dúvida e à descrença. Quando a gente não se vê como povo de Deus, quando a gente começa a duvidar do amor de Deus, quando a gente começa a duvidar da salvação de Deus, quando a gente começa a duvidar da aliança que Deus tem com a gente está à mercê do nosso próprio pensamento. A gente está à mercê de todas as soluções que certos messias que o mundo tem, traz para a gente. A gente está propenso a distorcer a nossa importância e valor diante de Deus, e a dizer que a gente precisa se valorizar e achar um meio e uma solução para resolver a vida da gente. A gente duvida. E no meio desse engano aí, a gente pode ser enganado a autoconfiar demais. A ficar convencido que a gente vai conseguir vencer pela própria força. A ficar convencido de que pela experiência, pela carreira, pelas amizades, você vai conseguir vencer alguma coisa na vida. A gente ao mesmo tempo também está propenso ao engano do rompimento dos relacionamentos, de transferir culpa, de diante de tensões e pressões a gente achar culpado para o ruim da vida da gente, para o que está acontecendo de mal, a culpabilizar outras pessoas, a fechar os olhos para a nossa própria responsabilidade de termos construído verdadeiras tragédias pessoais, e a gente diz assim, a culpa é de fulano e de cicrano, se eu eliminar ele da minha vida vai ficar tudo bem, e não vai. É outra distorção. Outra distorção que a gente tem é a distorção da falta de discernimento, ou de um discernimento distorcido acerca da vida. A gente confunde o legalismo bíblico com viver o evangelho vivo de Deus, e a gente acha que santificação tem a ver com construir na vida uma série de rituais, de procedimentos que vão assim coagir Deus a nos abençoar. Não vai. A gente muitas vezes acha que a passividade diante de determinada situação, dizendo assim, Deus vai resolver, Deus vai prover, tem a ver com dependência, e não tem. A gente é levado a pensar esse tipo de coisa, e quando a gente dá com a cara na parede, porque outro grande engano que existe é esse triunfalismo gospel, que permeia o nosso meio, que diz assim que a vida é vitória, que a vida é bênção, que a vida é tudo isso. Isso é uma grande ilusão na vida do cristão, que acha que muitas vezes não vai enfrentar aquilo que as pessoas do mundo enfrentam. Uma situação adversa, uma frustração na vida, a demissão, não passar no Enem. A gente com uma crise no casamento, a gente acha que isso vai acontecer com os outros, não com a gente, porque a gente é crente. Da mesma forma que a gente é propenso a acreditar numa espécie de derrotismo, de dizer assim, é porque Deus ele está me purificando, do tipo assim, Deus ele quer acabar comigo, ou ele está contra mim. O que essa santificação faz com a vida da gente? Ela purifica os nossos pensamentos. Ela adequa a nossa
perspectiva à realidade que a gente está vivendo, mas ela também adequa a nossa perspectiva à realidade de um Deus maravilhoso que nos ama e que vai no meio de nós, fazendo aquilo que é impensável a nós mesmos, porque é isso que a palavra maravilha significa lá. Diz assim: consagre-se a Deus, volte o seu coração inteiramente a Ele. No momento da angústia, da tribulação, é momento para você voltar o seu coração totalmente a Deus. Não às circunstâncias, nem a nenhuma ficção de resolução de problema que possa surgir. Não a pessoas que te fizeram mal. Não a terceirização de culpa. Não a triunfalismo gospel. Não. E se consagrar à pessoa de Deus, dizendo assim: Deus, o meu coração pertence ao Senhor. Para a gente ver as maravilhas, e a palavra maravilha lá significa aquilo que é impensável ou impossível ao ser humano fazer, e de fato Deus o fez, controlando variáveis que o povo de Israel nem imaginou que existiriam, mas Deus fez. E da mesma forma que Deus resolve situações na vida da gente, controlando variáveis, controlando circunstâncias, controlando coisas de tempo e espaço que a gente nem está vendo, e Deus está vendo. E a gente, quando foca e se consagra muito mais às circunstâncias, a gente coloca uma ideia fixa na cabeça, desenvolve uma paranoia, e diz assim: tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser da minha forma, se não for desse jeito não dá certo. Entrega a Deus, se consagre a Ele. E a questão última, nesse breve bate-papo que a gente tem que fazer aqui, é como? Ok, se santificar é bom, mas como é isso nesse contexto que a gente leu? Da mesma forma, como é isso na vida da gente? Em termos bem práticos, Josué, ele convida o povo, por isso que eu pedi aos irmãos para lerem comigo: chegai-vos para cá. Veja só o versículo 9: e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Josué está convidando o povo a uma intimidade. Uma coisa interessantíssima é que Josué é um tipo de Cristo. Ele estava ali entre Deus e o povo, e ele está convidando o povo à intimidade com Deus. Essa palavra chegai-vos significa assim: chega aqui mais perto, vem aqui mais perto, vem aqui mais junto, para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. A gente se santifica na palavra, porque na palavra de Deus nós encontramos como devemos obedecer a Ele. Na palavra de Deus está descrito o caráter de Deus. E aqui nesse breve versículo que a gente leu, a gente lê a pessoalidade de Deus, o vosso Deus, Senhor, aquele que é. Talvez na sua Bíblia esteja assim, tudo maiúsculo. É o Senhor, é o nome impronunciável de Deus, aquele que se apresenta a Moisés como o eu sou, aquele que existe, mas ele também é o vosso Deus, o teu governante, o Elohim, aquele que comanda a sua vida, o Deus de todo o universo, que controla todas as coisas, que mais à frente é apresentado como o Adonai, o Senhor de toda a terra. Ele está querendo falar com você na palavra dele. Se santificar é voltar os olhos à palavra de Deus, e é sem solução nenhuma do mundo, e encontrar suficiência na vida nessa palavra dele. E aí Deus, ele vai descrever para o povo. E aí é nessa palavra que a gente vê o seguinte: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Conhecer, aí a palavra conhecer significa você vai ter uma experiência pessoal com Ele. Quanta gente no meio de uma tribulação só queria pegar na mão de Deus, não é? Quanta gente no meio de uma tribulação só queria perceber que Deus está perto, não é? Entenda isso. A experiência que você precisa ter com Deus, meu querido, está na palavra dEle.
E se você está aqui nessa manhã, é para você ouvir essa palavra dele e entender que a palavra dele é solução para você e que nesse momento você está tendo experiência pessoal de um Deus que está dizendo assim: tenha calma, que as coisas vão se processar da maneira que eu disser que vai se processar. E Deus, ele ali disse para Josué: olha, manda o povo ir à frente, escolhe 12 homens, coloca eles à frente, e a arca vai ter que ir na frente, reserva uma distância aí, para que o povo veja onde a arca está indo. Deus dá todas as indicações práticas para que o povo seja bem sucedido. Isso nos permite concluir, meus irmãos, que Deus, ele fala com a gente, que Deus é um Deus pessoal, e que Deus, ele vai gerar todas as oportunidades para a gente passar o Jordão na vida da gente. A gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus dá, tendo discernimento na palavra dele, para a gente perceber o que é caminho de Deus e o que não é caminho de Deus, entendendo que a palavra de Deus, ela transmite paz ao nosso coração, quando ela diz que o nosso Deus é um Deus amoroso, e ele é o nosso Deus, ele nos acompanha. E se você está passando por alguma tribulação agora, Deus, ele está te acompanhando. Calma. Se você não tem soluções, Deus tem. Calma. Se você não sabe o que fazer, Deus sabe. Fique tranquilo. Aí eu vou perguntar para você agora: se você descansa naquele que tem todas as respostas, e se aquele que tem todas as respostas te ama, você vai ficar preocupado? Você vai culpabilizar alguém? Ou você vai glorificar a Deus? Você vai glorificar a Deus. Esse é o nosso caminho, meus irmãos. Glorificar a Deus significa dar toda a glória a Ele. É uma declaração pessoal de que pertencemos a Deus, que somos santos dEle e que Ele é o nosso Deus, maravilhoso e justo. O povo atravessou o Jordão a pés enxutos. E crê em Deus que os grandes desafios da vida, eles serão vencidos assim: sede santos. Seja santo. Senão a gente não consegue nem ver a bênção quando ela vem. Seja santo, meu querido. O tempo da tribulação é um tempo de convite de Deus. Seja santo. Elimine toda idolatria do coração, vícios, coisas ruins que estejam lá dentro. Entenda que Deus, ele vai te ajudar a discernir isso na palavra dele, dos meios dele. E aí você vai experimentar Deus fazendo você atravessar o Jordão a pés enxutos. Amém, povo? Vamos orar? Deus, a gente está aqui, Pai, entregando o nosso coração a Ti, pedindo que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu entendimento, pedindo que o Senhor, pela Tua palavra, nos santifique e nos faça perceber que essa palavra é para a gente, é pessoal, não é algo que foi escrito há muito tempo atrás, como até um relato histórico, mas que é promessa viva de um Deus vivo, que está no meio de nós. Nos santifica na Tua palavra, Deus. Nos santifica nessa palavra que é a verdade do Senhor para cada um de nós. E toma conta do coração do Teu povo, Pai, que o Senhor ama. Não deixa a gente à mercê dos nossos próprios pensamentos, mas faz com que essa lei, ela esteja na nossa mente de dia e de noite. E que no devido tempo a gente dê o fruto, Pai, que o Senhor quer que a gente dê. No nome de Jesus. Amém e amém.